Boa tarde. Hoje a atividade de Geografia e História, no caso, ela é mais de ciências do que de Geografia e História. Está na página 80 e 81 do livro APS. Essa atividade, ela é uma continuação. Por que eu estou passando essa atividade nessa aula? Porque ela é uma continuação da aula de ontem. Ontem vocês estudaram as cadeias alimentares, os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, aproveitando esse gancho aí, dessa aula de ontem, eu quis passar essa aula hoje, porque não é aula de ciências, mas seria como se fosse uma continuação na aula de hoje, para estar um pouco fresco na sua memória, porque senão depois você esquece. Então, relembrando, os produtores e os consumidores. As plantas, elas são produtoras natas, né? Elas não consomem nenhum ser vivo, mas elas produzem o alimento, e as plantas, elas são responsáveis pela condição primária da nossa cadeia alimentar. Como assim ela é responsável pela nossa condição primária? Porque as plantas, elas são a fonte de energia, ou seja, como assim fonte de energia? Nós nos alimentamos e com o alimento que consumimos, esse alimento produz energia para o nosso corpo. Então, o alimento é uma fonte de energia. Então, a planta, ela é uma fonte de energia primária. Como assim? Ela surgiu primeiro, obviamente, mas não somente por isso, porque os seres vivos que consomem as plantas, eles automaticamente depois vão ser comidos, né, consumidos na cadeia alimentar, e outros seres gerando uma cadeia, por exemplo, um é consumidor do outro, que é consumidor do outro, que é consumidor do outro. Mas qual é o primário ali? A planta, que não consome ninguém, mas que é produtora. Ela é uma produtora, e ela é um alimento de condição primária, onde surge a energia através da luz solar. Como assim? Para ela crescer, fortalecer, ela tem que consumir energia de algum lugar. E ela consome energia não é comendo outro ser vivo, no caso, né? Ela produz energia em decorrência da fotossíntese, que é a luz solar. Ela capta a energia, as folhas dela, né, dessa planta, capta a energia da luz solar e leva para o caule, leva para as raízes, e aí ela consegue fazer essa produção de energia, né, através da luz solar. Então, se nós formos refletir, a luz solar, ela é uma condição primária para todos nós. Por quê? Porque se não fossem as plantas captar a energia da luz solar para poder produzir energia, para produzir alimento para nós comermos, nós não iríamos ter alimentos. Porque os alimentos, eles inicialmente se produzem nas plantas, e os animais comem as plantas. Então, tanto as plantas, nós, seres humanos, nos alimentamos tanto de plantas como de animais. Mas os animais necessitam das plantas também para poder sobreviver, para captar energia. E outros animais precisam daqueles animais que comeram as plantas
para poder consumir energia. Ou seja, tudo é uma cadeia e inicia-se nas plantas. Quando eu digo planta, eu falo as frutas, os vegetais, as verduras, o capim para o cavalo, por exemplo, o boi a vaca, né? Então, assim, você come, como ser humano, carne, frango, verduras, frutas, carne de porco, mas esses animais, eles se alimentam de quê? Esses animais que você consome. Você é um ser humano, ele é só consumidor, ele não é produtor, né? Mas se der espaço, ele vai ser produtor também, porque alguma onça pode se alimentar da gente, mas nós não somos a preferência deles. Nós não estamos na cadeia alimentar deles, porque a nossa carne não é saborosa. Só para, né, para relacionar. Então vamos para atividade, porque senão, né, perdemos tempo demais falando disso, e não vamos na atividade. Aqui na questão 1, a pergunta é: leia o texto e você vai descobrir qual é a fonte de energia primária que todos os seres vivos dependem dela. Qual é? Eu falei. 2. Observe o esquema ao lado e preencha as lacunas do texto que sintetiza o que foi estudado. Foi estudado, né? Foi a fonte de energia que foi estudada. Em síntese, podemos então dizer que a principal fonte de energia para a maioria das cadeias alimentares é a luz do... O elo dos produtores ou consumidores coincide com o ponto máximo de disponibilidade de energia em uma cadeia alimentar. E à medida que flui nas cadeias alimentares e vai sendo produzida ou consumida, a energia disponível, elo após elo, sempre vai diminuindo. 3. Analise os desenhos da página anterior, que são esses saquinhos aqui que indicam calorias e porcentagens, essas coisas. Você vai fazer as contas. Do total de energia existente em um nível de uma cadeia alimentar, que porcentagem fica disponível para o nível seguinte? Ou seja, existe uma quantidade, né? Eu acho que essa pergunta ficou meio dúbia e eu vou falar para vocês. A quantidade que fica disponível de um ser para o outro, quando a energia que você consome, por exemplo, um tatu consome uma energia. E aí, através dessa energia, o que fica disponível para o outro é 10%. Então, ele vai comer, né, o tatu, e essa energia que ele consumiu da outra coisa que ele comeu, o tatu comeu alguma coisa. E com essa coisa que ele comeu, vamos supor que uma onça come esse tatu. E aí, a onça vai adquirir energia do que ele comeu lá anteriormente, só 10%. A energia que ele vai ter é do tatu que ele comeu, né? O 100% adquirido é do tatu, mas do alimento anterior que ele comeu é 10%. E a pergunta é essa: qual a porcentagem que ele adquire do outro, né, ser ou planta que ele se alimentou? 10%. 4. Troque ideias com os colegas e responda. Não tem como trocar ideias, né? Mas tem como responder. Qual é a principal fonte de energia que move as atividades econômicas representadas nos esquemas a seguir? Ou seja, qual que é a principal fonte de energia aqui apresentada? Ela se inicia da onde? Você já sabe.
Então, é só